Obrigado, Pastor Gabriel. E obrigado, Pastor Mark, pela mensagem da semana passada. Foi abençoado? Gostou? É? Você acha que o Pastor Mark é amável? Eu sei que sim. E eu gostaria que você experimentasse um pouco. E falei para ele que era a hora dele falar do seu testemunho, mais uma vez. E eu creio, sabe, que o que foi falado foi para este momento. E sabe uma coisa que tentamos fazer? É termos a certeza que você vai receber a palavra na hora certa. Na Bíblia você ouve uma expressão chamada oráculo, e eu sempre oro para que eu seja um oráculo de Deus. E todos os pastores que sobem neste púlpito são oráculos de Deus. Não quero só que digam, essa mensagem foi boa. E eu acho que esse título é bonito para falar dele semana que vem. Não. Nós temos que esperar no Senhor e ouvir o que Ele quer que falemos. E você se lembra que o pastor Mark falou, se você ouviu com cuidado, ele falou que o Senhor o despertou naquele domingo de manhã. Ele já tinha sua mensagem, e é lógico o testemunho também, mas o Senhor o acordou com algo mais, um verso. E o verso é mais ou menos assim em Timóteo, quando diz: avisa aqueles que são ricos neste mundo a não serem soberbos e não confiar nas suas riquezas inseguras, mas no Deus vivo, que nos dá todas as coisas para desfrutarmos. Lembra do verso? Amém? É uma palavra na hora certa. Até na semana anterior, sabe? A palavra que eu falei foi alguma coisa dentro disso, de não buscar o dinheiro, mas isso não é para dizer que Deus não vai prover para nós com todo tipo de provisão, com a necessidade básica. Amém? E mais do que isso, a Bíblia diz que Deus sempre dá muito mais. Amém? Para sermos uma bênção. Amém? Não só o bastante, mas mais do que o bastante. Amém? E essa é uma palavra muito importante para nós, porque muitas vezes nós temos a tendência de mudar o nosso foco, especialmente vendo o que está acontecendo no mundo. As pessoas, sabe, se preocupam com o pão de cada dia, o dia a dia, mas mais do que isso, porque sabemos que Deus já prometeu que vai cuidar de nós e vai nos dar o pão de cada dia. Glória a Deus, mas falar para as pessoas para não entrarem pelo caminho de amar o dinheiro. Amém. A Bíblia diz que nos últimos dias viveremos tempos perigosos. O apóstolo Paulo profetizou, e isso é um pouco, sabe, negativo. Para começar, eu prefiro chorar. E eu tenho 2 pastores, um termina a pregação chorando, e eu tenho outro que começa a pregação chorando, então eu não sei o que eu devo fazer, certo? Mas não se preocupe, eu tenho um colírio ali atrás, e sabe que é algo que deve nos alertar quando lemos essa passagem, em 2 Timóteo 3, que diz: sabe, porém, isto que nos últimos dias, estamos nos últimos dias? Sim, estamos nos últimos dias. Esses são os últimos dias. E é como aquele livro que começa assim: o melhor dos tempos e o pior dos tempos. É o melhor tempo para nós, mas é o pior momento para o mundo. E o Espírito Santo nos advertiu sobre isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, tempos difíceis. E por quê? Porque haverá homens amantes de si mesmo. Pare. Ok? Pare aqui e pense. O que é um tempo trabalhoso? Quantos concordam que esses tempos são trabalhosos? Tempos difíceis, ainda mais nesta época de tempo. Temos visto, sabe, mudanças como nunca antes no clima. Tudo está muito errado, como nunca antes. Em alguns países, recordes quebrados de 100 anos. Agora, neste tempo, estamos vendo isso. Tempos difíceis. Sabe, guerras. Entendeu como os países que estão em guerra agora, o que está causando tudo isso? A Bíblia diz que tem uma razão. E eu pedi para parar por isso. Tempos trabalhosos, difíceis e perigosos virão, porque os homens serão amantes de si mesmos. Que tipo de conexão é essa? E como o homem, sendo amante de si mesmo, é uma questão moral, não é? Como isso é conectado com tempos difíceis? Escute isso. Quando a moral decai, sabe, as pessoas ficam frouxas com as morais. Quando entram mais nessa questão de politicamente correto e só é moral de acordo com eles, em algumas situações você vai ver que você faz o que acha que é certo. Isso não é moderno. A Bíblia fala disso no livro de Juízes, que cada um fazia aquilo que era certo aos seus olhos.
E o que acontece quando a moral já não existe mais, certo? A Bíblia diz: tempos trabalhosos virão. Mas o que isso tem a ver com a conexão de um caráter divino ou, sabe, excelência moral? Tem a ver com tempos trabalhosos ou tempos difíceis? Olha, vamos falar de guerras. Por que uma nação quer aquela outra? Certo? Pode ser por causa de orgulho. Amém? Foram insultados ou são egoístas? Eu quero mais. Eu quero dominar mais do mundo. Certo? E isso faz parte do egoísmo de ser amante de si mesmo? Amém? Isso mostra o egoísmo e o orgulho. Eu quero esse país de volta porque pertencia a mim. Amém? E a moral está por trás de todo o problema. Por que as pessoas não querem confessar que estão usando drogas e tudo mais? Certo? Ficam vendendo drogas porque querem fazer dinheiro. Certo? E não importa se você fica viciado, se eles fizerem dinheiro. Homens amantes de si mesmos. Começa com homens amantes de si mesmos. Amantes do dinheiro, olha isso. Certo? Avarentos. Tudo isso tem a ver e contribui com tempos perigosos e difíceis. Presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Eu estava falando recentemente com a minha esposa sobre um homem que eu tinha lido. Sobre ele, é uma história verdadeira. Um homem que falou com um pastor cristão, que ele é um professor de medicina, algo assim. E ele viveu até os 90 anos, e foi com essa idade que ele falou com um pastor do seu segredo para a longevidade. Ele cria que esse era o seu segredo. Desde quando era jovem, ele disse, ele agradecia a Deus. Ele disse, eu sempre agradeço a Deus por todos os órgãos do meu corpo. Agradeço a Deus pelo meu coração, que funciona direito, e também pelos meus rins, e agradeci a Deus por todos os órgãos, e ele sendo um médico, ele conhecia todos os termos e, sabe, agradeci a Deus por todos eles, um por um. E ele disse que a gratidão era a razão dele viver muito tempo com saúde. Amém? Mas a Bíblia diz que nos últimos dias alguns serão ingratos e profanos. Sabe, estamos mais conscientes de uma dor no nosso corpo em algum lugar do que estamos das outras partes que estão funcionando muito bem. Temos mais saúde do que doença. Temos que agradecer a Deus pelo pouco. O que acontece quando você agradece pelo pouco? Jesus pegou 5 pães e 2 peixinhos. No grego diz 2 peixinhos, sabe? Como sardinhas. E deu graças pelo pouco e muito fluiu. Amém? E é a mesma coisa. Quando você agradece a Deus, aquilo multiplica. Até a saúde. Amém? Os homens serão ingratos nos últimos dias. Não querem agradecer. Acham que têm direito. Quando você os ajuda, não dizem mais obrigado. E você diz, o que isso tem a ver, Pastor Prince? Essas coisas pequenas têm a ver com você ser mais grato. Não podemos perder essa prática. Em nenhuma sociedade. Especialmente em casa. Tem que falar obrigado. Por favor. Amém? Nunca despreze quem está com você. Ah, eles são pagos de um restaurante, eu paguei e dei gorjeta. Certo? Mas tem que falar obrigado. A mulher que te serve ou limpa a sua mesa, certo? Agora temos que retirar os pratos, certo? Ainda temos que agradecer àquele que está fazendo o trabalho lá. Certo? Graças a Deus pelos construtores. Aqueles que vieram para Singapura. Amém? Ingratos, profanos nos últimos dias. As pessoas se acham no direito. Dá para ver isso no trânsito às vezes. Se acham no direito. Certo? Não vamos ser assim. Prega, Pastor Prince. Amém. Olha, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mas amigos dos deleites. Começa com amantes de si mesmos, amantes do dinheiro, e tudo mais se resume no dinheiro e não o amor por você. Amém? É só o amor ao dinheiro? Você é somente o meio para o fim? Ok. Tudo isso vai acontecer nos últimos dias. E o último, amantes de si mesmos, amantes do dinheiro e amantes dos prazeres. Do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Então estamos vivendo esse tempo, mas a Bíblia nos dá uma forte, conclusão deste capítulo, que termina assim. Olha isso. Diz,
E também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguição. Que maneira de começar uma mensagem, hein? Vocês vão sofrer perseguição, diga amém. Escute, se você vive piamente, você vai sofrer perseguição. Eu não falei sofrer de doenças, enfermidades ou acidentes. Eu estou falando de perseguição. Vão falar de você. Vão falar coisas terríveis sobre você. Você aguenta? Sim! Amém? Fizeram isso com o Senhor também. Amém? O chamaram de glutão, um homem glutão, um bebedor de vinho. Amém? Falaram que ele tinha demônio. E Jesus disse, se falaram isso de mim, o servo não está acima do mestre. E escute, este é o único sofrimento que a Bíblia nos fala que devemos permitir. Porque o Senhor disse que é um privilégio sofrer isso por Ele. Sofrer perseguição e não vergonha, perseguição. Amém? Então tem uma promessa que o crente vai sofrer perseguição, certo? Fique firme. O Senhor está contigo. Amém? E continua dizendo, mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. E olha isso. E que desde a tua meninice sabes as Sagradas Escrituras. Da tua meninice sabes as Sagradas Escrituras. Essa palavra meninice é a palavra para bebê. Desde bebê quer dizer o quê? Que a mãe falava com seu filho e falava de novo, mesmo o bebê não entendendo. Falando o quê? As Sagradas Escrituras, a Bíblia. Quero falar contigo sobre este lindo livro, as Sagradas Escrituras. Amém? Que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. As Sagradas Escrituras, sagradas porque não são comuns. A palavra quer dizer separação, não quer dizer assim, mal e santo. O oposto de santo não é mal. O oposto de santo é comum. Ser comum. Como os diamantes são considerados pelos gregos santos, separados, certo? O ouro é separado, santo. E as pedras são comuns. Então, santo, o oposto de santo é, na verdade, comum. Ser santo é ser incomum. Deus te quer incomum no mundo. Enquanto o mundo está deprimido, você tem a paz de Deus, que guarda sua mente e coração. Glória a Deus. Amém? O nosso casamento é um testemunho enquanto no mundo se casam e divorciam. E isso está acontecendo no mundo mais e mais nos últimos dias, mas a Bíblia diz para sermos incomuns. Posso ouvir um amém? E isso vem das Sagradas Escrituras. A palavra de Deus pode te separar daquilo que é profano. Jesus falou assim no cenáculo. Santifica-os pela... Vamos ver o que ele falou. Vamos ouvir aquilo que Jesus falou com o seu pai. Isso foi à noite, no cenáculo, antes dele ser traído. Ele já estava sendo traído, enquanto orava assim, por Judas, certo? Ele fez essa oração e temos o registro. Olha o que ele disse, santifica-os, separe-os daquilo que é profano, separe-os daquilo que fere, separe-os, eu incluo doença e enfermidade, porque isso vem do mundo, certo? Separe-os do que é comum, santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Amém. No mundo onde tem tantas mentiras, sabe, até aqueles que dizem que estão falando para você a verdade na mídia social, você não sabe. E às vezes apresentam um tipo de engano, que não é completamente uma mentira, mas o que é pior do que uma completa mentira é uma meia-verdade. Porque isso pega as pessoas sem elas perceberem. A mentira é tão clara como esse nariz na sua cara. Amém? Mas a meia-verdade, o diabo se especializa em meia-verdade. Como ele foi até Jesus e o tentou, e ele foi até Adão e Eva, certo? Quando ele tentou Eva, era uma meia-verdade. Ele vem com uma meia-verdade, sabe? É o queijo na ratoeira. Não é só a ratoeira, porque senão não pegaria nenhum rato. É o queijo na ratoeira. Meia-verdade. Onde está a verdade? Jesus disse, a tua palavra é a verdade. Amém? E conhecereis a verdade? E a verdade vos libertará. Amém? Se permanecerem na minha palavra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quero falar com você sobre os paralelos entre a terra de Israel, a terra de Deus e o livro de Deus. A Bíblia, a terra e o livro. Está pronto?
a terra de Israel e o livro de Deus. Você vai ver os paralelos. Vamos ver Deuteronômio 8 agora mesmo, porque o Senhor teu Deus te põe numa boa terra, diga boa terra. E escute, este é um bom livro. Sabe, tem uma frase na Bíblia em Hebreus 6 que diz: e provou a boa palavra de Deus. Nesse livro tem muita bondade, que te faz bem. Se alimentando dele, você fica bem. Você ingere um alimento e depois você lê quantidade de colesterol, quantidade de açúcar, coisas ruins, tanto de gordura, e nada disso é bom. Certo? Você não se importa. Ah, Pastor Prince, eu só agradeço e eu como. Certo? Eu só estou dizendo que é difícil encontrar no mundo algo que seja puro, mas aqui nós temos. Amém? A boa palavra de Deus. De fato, quando Josué e Caleb voltaram de espiar a terra de Israel, que Deus deu para eles, e eu disse a terra, é paralelo com a Bíblia. Naquela época era uma herança física para eles. Hoje, para nós, este livro é a nossa herança. Amém? Você vai ver o que fizeram com a terra, amém, os detalhes da terra e como correspondem com a palavra de Deus. Isso vai te alegrar e abrir o seu espírito para mergulhar na palavra de Deus de uma maneira nova, amém? Glória a Deus! É uma boa terra. Josué e Caleb voltaram de espiar a terra e disseram: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Não só uma terra boa, mas uma terra muito boa. Olha no hebraico. Certo? Tová é boa, Haaretz é terra. Tová, Haaretz, Meod, Meod. A palavra muito é repetida 2 vezes. Boa, terra, muito, muito. E algumas traduções mostram desse jeito, como por exemplo a tradução de Young: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito, muito boa. Esta Bíblia, este volume, todo este volume aqui, é muito, muito bom. É muito, e vai te fazer bem. Amém? E Deus falou o seguinte sobre a terra de Israel. Ele usou essa palavra, que de todas as terras do mundo, a terra de Israel é a glória de todas as terras. Tem muitas terras até maiores, amém? Tem terras grandes e até mais frequentadas. Tem terras que são bem conhecidas, comparadas a Israel. Mas de todas as terras do mundo, eu creio que quando Deus fez a terra, quando fez tudo, Deus posicionou Israel para o seu povo Israel. Amém? O povo de Israel, para os colocar ali. Ele fez essa terra com detalhes especiais. Amém? Até com uma geografia muito especial. E nós vamos ver sobre isso, que corresponde à Bíblia. Nós, o seu povo hoje, passamos tempo com a nossa herança. E o quanto você vai ter da sua herança é o quanto você passa com a palavra de Deus. Se você ver que essa é a sua herança. Amém? É um livro muito, muito bom. Então, se Israel é a glória de todas as terras, esta é a glória de todos os livros. Porque tem milhões de livros no mundo. Tem milhões e milhões em toda a história. Se colocar as bibliotecas e todos os livros do mundo juntos, vai ter milhões. Mas de todos os livros, Deus diz: esse livro é a glória de todos eles. Este livro tem aspectos que outros livros não têm. Tem algo sobre o livro quando você lê. Sabe, um livro de ficção, quando você termina este livro, acabou, já era. Você o coloca de lado ou empresta para uma outra pessoa. Sabe, você já não vai ler mais. É raro ler 2 ou 3 vezes, alguns fazem isso, mas depois de 2 vezes, acabou. Amém? Você sabe de tudo. Este livro continua falando, e falando, e falando. Amém? Quanto mais fundo vai, mais tesouros encontra. Tem vistas, tem veias lá embaixo. Deixe-me te falar o que Deus falou da terra. Teu Deus te põe numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes e de mananciais que saem dos vales e das montanhas. Quer dizer que estes mananciais são mananciais debaixo da terra que se encontram nos vales e nas montanhas. Quando você passa por um tempo de vale, esse tempo de vale é quando você passa por um tempo difícil. Talvez receber um diagnóstico negativo do médico. Talvez uma notícia ruim que veio do seu banco. Talvez a notícia de um prazo que você não vai conseguir cumprir. E tudo acontece na sua vida agora e você acha que está no vale. Bem, a Bíblia diz: procure o manancial que está debaixo do seu pé, porque essas águas vão fluir. E a palavra saem aqui é a palavra brotar. Ela está lá dentro.
mas é necessário que nós então leiamos procurando até elas brotarem. Amém? Quando você pensa na palavra de Deus, lembre-se de Jesus quando ele ressuscitou. No primeiro dia da ressurreição, o que você acha que Jesus fez no primeiro dia da ressurreição? Eu sei o que eu faria no meu primeiro dia de ressurreição. Eu ia aparecer para Pôncio Pilatos. Hey, olha para mim. Olha para os furos nas minhas mãos. Hey, o que você vai falar, hein? Certo? Depois para o sumo sacerdote. Certo? O sumo sacerdote com os outros sacerdotes que me entregaram para Pôncio Pilatos para ser crucificado. Eu ia aparecer e dizer, ei, eu estou vivo. O que vocês vão fazer agora? O que você vai fazer? Certo? Mas o Senhor não é como eu. Sabe o que ele fez? O Senhor apareceu naquele mesmo dia para duas pessoas, dois discípulos que estavam desanimados, desesperados, e estavam voltando para a vila deles, de Emaús. E a Bíblia diz que eles estavam conversando, tristes sobre aquilo que tinha acontecido. Cristo tinha sido crucificado. Jesus apareceu a eles. E Jesus fez algo que eu perguntei por anos ao Senhor, e o Senhor me respondeu um tempo atrás, e eu já falei disso, alguns de vocês já sabem disso. O Senhor, na verdade, impediu que os seus olhos vissem quem ele realmente era. Certo? Agora ele está lá com a sua forma ressurreta. A morte ficou para trás dele, ele não vai morrer de novo. Amém? Ele está além da morte. O primeiro homem ressurreto. Outros que foram ressuscitados só foram ressuscitados para morrer de novo. Aqueles do Antigo Testamento como o filho daquela viúva, mas Jesus ressuscitou com o poder da ressurreição que todos nós vamos experimentar um dia. Quando Jesus voltar, nós vamos subir com este corpo ressurreto. Amém? Esperamos o arrebatamento. Amém, igreja? Amém é o nosso futuro, é o seu futuro, essa é a sua herança. Aleluia, ele apareceu para os dois e impediu que os seus olhos vissem quem ele era, até ele expor para eles coisas nas Escrituras concernentes a si mesmo. Sabe, ele expôs para eles nas Escrituras coisas concernentes a si mesmo. Olha, por que não só falar? Gente, sou eu. Olha os furos nas minhas mãos. Eu sou Jesus, certo? Eu perguntei por que o Senhor não fez isso só em vez de impedir que eles o vissem? Mas eles te viram nas Escrituras e o Senhor falou isso comigo. Se eles me vissem fisicamente, no meu corpo ressurreto, hoje vocês, desta geração, que veio depois que os discípulos viram Jesus fisicamente, e nós não o vemos fisicamente, amém? Ficaríamos desanimados. É lógico que eles saíram da depressão e do desânimo porque eles te viram, Senhor, mas nós não te vemos fisicamente. Sabemos que tu estás à direita de Deus Pai, mas o Senhor diz, eu estou dando a você uma chance de me ver também. Onde? Na minha palavra. Então hoje temos oportunidade igual. Todos nós temos oportunidade igual de vermos o Senhor na sua palavra. A Bíblia diz que ele começou a expor para eles, nas Escrituras, coisas concernentes a ele. Uma das coisas que quando eu chegar no céu eu vou pedir para ver vai ser aquele vídeo. Aquelas imagens que eu tenho certeza que o céu tem. Amém? Do caminho de Emaús. E de certa forma, a Academia da Graça vai ser assim. É tudo sobre Jesus. Amém? E nós vamos passar pelos vales e pelos montes, os mananciais e as fontes, as águas subterrâneas. Amém? Vamos ver os ribeiros de águas e vamos beber muito deles, como dizem Cantares, quando a noiva diz para o noivo, bebe muito, ó meu amado, e coma com abundância. Glória a Deus. Ok, então? Ok, porque diz, o Senhor teu Deus te põe numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes e de mananciais que saem dos vales das montanhas, terra de trigo e cevada e de vides. Trigo. Será que cremos no que Jesus falou? Hoje, nós somos pessoas que têm fome por muitas coisas, mas não sabemos de quê. Temos sede de objetos com coisas que cremos que vão nos satisfazer, mas não sabemos por que temos tanta fome. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai de Deus. Lembra disso? Será que cremos no que ele disse? Nem só de pão viverá, não dá para viver.
Ou seja, não vai ser saudável, não vai ter vida sem a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem. É só um exemplo, coloca pão ali, coloca arroz também. Nem só de pão ou arroz viverá o homem, mas por toda a palavra de Deus. Cremos nisso? Este livro vai te fazer bem na sua mente, ele vai te fazer bem para a sua alma, ele vai te fazer bem fisicamente também. Uma das coisas negligenciadas, e eu acho que muitas pessoas deviam falar, é sobre os benefícios que recebemos somente lendo a palavra. A recuperação física do seu corpo. Eu me lembro de George Miller, um dos meus heróis da fé, certo? Ele não está mais vivo, mas durante a sua vida ele orou e Deus enviou milhões de dólares para que ele pudesse construir muitos orfanatos. E ele viveu uma vida com mais de 90 anos, e quando perguntaram o seu segredo, ele falou o seguinte: o poder recuperador da palavra de Deus no meu ser físico. Está ouvindo, igreja? Amém? Só por ler a Bíblia te dá essa vida, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Amém? Olha para Salmos, não Salmos, mas Provérbios capítulo 4. Provérbios 4, verso 10. Ouve, filho meu, Deus está falando com você. O Pai está falando com você. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos da tua vida. Olha, uma coisa para você ler, sabe, um bom livro de algum escritor famoso, certo? E receber essas palavras não te dão vida longa. Mas Deus está falando literalmente, o Pai que não mente diz, quando receber o que eu digo, receber as minhas palavras, quando você lê a palavra, você recebe vida, e se multiplicarão os anos da tua vida. E tem pessoas que não creem que Deus quer nos dar uma vida longa, mas olha, o que traz mais benefício, até para o reino dos céus? Você viver uma vida curta aqui e depois voltar para o céu? E de certa forma, porque Deus precisa de você lá? Você é mais útil aqui. Amém? Está me ouvindo? Quando você envelhece, a riqueza de experiência, a quantidade de sabedoria que você acumulou durante muitos anos é útil para a próxima geração. Precisamos de você. Amém? Sim, se você não foi chamado para ser um mártir, tem pessoas que morreram pelo evangelho, mas na verdade não é mais a norma. Graças a Deus pelos preciosos mártires, porque foram grandes heróis da fé. Mas não é a norma agora não é entregar a sua vida, a norma é viver muito. De fato, isso foi coberto na cruz. Jesus morreu bem jovem, com 33 anos, na cruz para você viver muito. Você recebeu essa herança? Amém? Então tem algo aqui, aceita as minhas palavras e se multiplicarão os anos da tua vida. Se Deus, sabe, é religioso como alguns religiosos ensinam, certo? Eles vão dizer que os anos da sua vida têm que ser curto. E aí você vai para o céu. Não. Deus te quer aqui, amém? Já ouviu dizer, você pensa tanto no céu que não é bom para a terra? Eu não sei quem inventou isso, mas escute bem isso. Você é, sabe, de uma tremenda e grande utilidade. Se você pensa no céu. Se você pensa no céu, você é de tremenda utilidade para a terra. Amém? Jesus passava tempo com o Pai. Isso é ter mente no céu. Amém? E depois ele saía limpando os leprosos, expulsando demônios, abria os olhos dos cegos e os ouvidos dos surdos e ressuscitava mortos. Aleluia, que tal isso? Será que ele era bom para a terra? Sim. Amém? O que eles querem dizer é, se você tem uma mente legalista, você não é bom para a terra, concordo. Mas pensar no céu é onde você vive. Amém? Vivemos no céu, glória a Deus. Estamos assentados com Cristo à direita de Deus Pai. E igreja? Olha isso, terra de trigo. Mas se formos adiante, diz assim também, vamos lá para Provérbios 4. Nós lemos o verso 10 que diz que os seus anos serão multiplicados e aqui diz, meu filho, atenta para as minhas palavras. Mais uma vez ele fala ao filho, filho meu, filha minha, atenta para as minhas palavras. As minhas razões inclinam o teu ouvido. Não as deixe apartar-se dos teus olhos. Guardas no íntimo do teu coração. Porque são o quê? São o quê? São o quê? Grite bem alto, não fale vida como se estivesse morto. Vai! São o quê?
Para todo mundo? Não, não, você errou. São vida para todo mundo? Para todos os seus amigos? Para os parentes? Para quem? Para os que a acham. Aqueles que abrem a sua herança. Amém? A palavra de Deus é vida para você. Amém? E não é só isso. Continua dizendo, e saúde para todo o seu corpo. Amém? Saúde para todo o seu corpo. Isto é um benefício incrível que eu vejo de ler a palavra. Tem momentos que eu não me sinto muito bem e eu só leio e leio. Eu gosto de ler os evangelhos quando não estou bem. Leio sobre os milagres de Jesus somente lendo e às vezes eu nem tive, sabe, muito tempo para ficar orando às vezes e fiquei lendo e fui curado. Eu me senti muito melhor. Amém? Tem algo na palavra de Deus. E a palavra saúde aqui é no hebraico marpé, que vem da palavra rafá. Certo? Marpé é usado até hoje em Israel para remédio. Marpé para todo o seu corpo. A única diferença entre este marpé e o marpé do mundo é que o remédio do mundo, e agradecemos a Deus pelos médicos, como eu, pastor Mark, falamos, eles estão do mesmo lado de nós, contra doenças e enfermidades, não é? Amém? Mas o remédio do mundo ainda não é melhor do que este. Porque o remédio do mundo fala, isso vai curar o seu estômago, essa gastrite e tudo mais, mas vai causar. Sabe, na América, quando vendem esse tipo de remédio, você escuta um anúncio no rádio e dizem, isso vai curar o seu problema, e depois disso eles falam dos contraindicativos. Só isso. Os contraindicativos, quase falando em línguas. Rapidamente. E tecnicamente eles falaram. Se você ouviu ou não o problema, é seu. Então, legalmente, eles têm que fazer isso, sabia? E muitas vezes eles falam, isso vai ajudar a limpar os seus olhos. Ok? Mas te dá diarreia. Então depende. Você vai sair ou não? Depende, sabe? Tem sempre efeito colateral, mas este remédio aqui não tem efeito colateral. Percebeu? A palavra todo. Saúde para todo o seu corpo. A palavra de Deus é saúde para todo o seu corpo. Ou seja, pode ter um problema no seu corpo que você nem sabe. Saúde para todo o corpo cobre isso. Sem efeito colateral. Amém? É tudo bom. A palavra de Deus é um livro muito, muito bom. Amém? Quando você lê, tem o poder que dá saúde na palavra, e é incrível. É saúde para o seu fígado, é saúde para o coração, é cura para os seus pulmões, é saúde para a sua cabeça, o seu cabelo, os seus olhos, a sua gengiva e tudo mais. Todo o seu corpo, todo o seu corpo, todo o seu corpo. Amém? Conheço a história de um homem que, na verdade, foi um empresário muito conhecido, da alta sociedade, sabe? Envolvido com muitas pessoas de negócios e tudo mais. E quando isso aconteceu com ele, essa coisa que eu vou falar para você, ele não era um cristão. Conheceu o Dr. Norman Vincent Peale, que já partiu, o Dr. Norman Vincent Peale, que foi o autor do livro O Poder do Pensamento Positivo, foi pastor da igreja Marble Collegiate em Nova York. E então, Dr. Peale falou que ele estava sentado, não em uma reunião da igreja, uma conferência da igreja, mas uma conferência de negócios, que ele foi convidado. E lá só tinha pessoas de negócios, e o chefe da associação de negócios, alguém da alta sociedade, certo, foi ali e se assentou na frente dele. E disse, Dr. Peale, eu queria tanto te encontrar, e tem algo que eu quero falar contigo e pedir a sua opinião. Ele disse, sim. Sabe, você acredita em cura divina? E o Dr. Peale disse, sim, é lógico, eu já vi Deus curar pessoas. Sabe, algo aconteceu comigo que é muito estranho anos atrás. Ele não era um crente. Sabe, e ele estava trabalhando, subindo a escada do sucesso, querendo subir o mais alto que pudesse, certo? E não pensava na sua saúde. Até que certo dia, ele sentiu um problema e o médico disse que era um tumor na mandíbula. E o médico só deu um diagnóstico parcial do problema. E parecia que aquilo estava ficando pior. Ele ficou tão triste, ficou deprimido e foi para casa.
E ele disse, eu senti algo muito estranho, Dr. Pio. Ele disse, eu, de repente, tive vontade de ler a Bíblia. Eu sabia que a minha esposa tinha uma Bíblia na casa, então eu pedi para ela me trouxe a Bíblia, e eu comecei a ler a Bíblia. Eu não sabia onde começar. Sabe, ele não era um crente, não sabia onde começar, então só abriu a Bíblia e começou a ler. Ele leu, e ele disse, eu não sabia de nada daquilo que eu estava lendo. E só continuei lendo, e eu li, e quanto mais eu lia, mais paz eu sentia. E continuei lendo até que o que eu lia me deu alegria. Eu fiquei mais alegre por dentro. E nos dias seguintes, minha pequena leitura se tornou uma leitura contínua. Eu lia mais e quanto mais eu lia, mais alegria eu tinha por dentro. De tal forma que eu não me importava mais com o meu problema físico, eu só continuei lendo. Até que um dia eu senti algo por dentro, sabe, como falando comigo, você está curado. Então eu voltei ao médico, e o doutor me examinou, e o doutor disse, você não tem mais nada, você está livre disso. Eu não sei quando aconteceu, eu só sei que eu continuei lendo e lendo a Bíblia. Então, Dr. Pio, eu quero te perguntar. E olha, o médico disse para mim o seguinte, sabe, esse tipo de coisa, às vezes, pode voltar. Dr. Pio perguntou, quanto tempo foi isso? Há mais de 20 anos. Eu ainda estou bem. Sabe, um descrente pode ler a Bíblia e receber esse benefício e você, filho meu, não recebe nada? Posso te falar uma coisa, certo? Sobre essa terra. Essa terra é terra de trigo, cevadas, vides, certo? A vide é para alegrar o seu coração. Amém? Eu estou falando de coisas espirituais, não me entenda mal. Para eles era físico, mas hoje é, sabe, espiritual. Alegria. Vide fala de alegria no espírito. E figueira que fala de doçura, doçura que tem na palavra de Deus. E as romeiras que falam de ser frutífero. Você conhece a romã. Como, por exemplo, em Cantares, que eu falei, este livro, bem no meio dele está o livro de Salmos, que são os livros poéticos, e Cantares, também conhecido como canção de canções. Porque de todas as canções do mundo, Deus acha que essa é a canção das canções. Muitas canções do mundo são sobre o amor pelos pais e os pais pelos filhos, mas eu acho que não tem canções como as canções para homens e mulheres. As canções para homens e mulheres são canções românticas e elas são lindas. E os homens dizem... Você deve ter escutado a canção do final do mundo. Porque o sol não brilha mais, sabe por quê? Ninguém sabe que é o final do mundo. Então, você concorda que as canções são, na maioria, românticas? Pode ser uma canção indiana, uma canção chinesa ou até coreana, sabe? Seja uma canção inglesa, tem a ver com garoto e garota. E Deus olha para este amor e diz, este amor não é nada comparado ao amor de Cristo por você. Porque é canção de canções, porque é a canção do noivo pela sua noiva. O Senhor Jesus por nós. Amém? E em Cantares diz assim, beba muito, ó meu amado. É o Senhor falando, beba profundamente, ó minha amada. Coma com abundância. Amém? Está tudo aqui. Glória a Deus. Amém? E quando olhamos para a palavra de Deus tem tantos aspectos como Israel. Tem montanhas, tem vales e tem... O lugar mais baixo no planeta Terra está em Israel. O Vale do Jordão, o Mar Morto. Alguns já foram lá. Quantos já foram ao Mar Morto? Certo? Você até flutuou no Mar Morto, certo? Águas tão densas com os minerais e tudo mais e você não consegue, sabe, afundar. Mas nada vive no Mar Morto. Então até a Terra, como eu disse, fazendo um paralelo entre a terra e a palavra. Olhando para a terra de Israel, precisamos aprender algo, certo? E até ensinar os nossos filhos. Dizer para eles, por exemplo, o Mar Morto, por que é chamado de Mar Morto e por que não tem peixe neste mar? Por quê? Porque tem entrada, mas não tem saída. E se você sempre recebe e nunca dá, não é generoso, está morto. Amém? Mas, se você for para o norte de Israel, você olha para Israel e você vai para o norte, você vai para a Galileia, tem um lago chamado de Genezaré, o mar da Galileia, e está cheio de peixes.
Foi onde Jesus fez o milagre que rompeu as redes, afundou o barco de tantos peixes. Para os discípulos, se lembra? E alguns de vocês comeram os descendentes daqueles peixes. Quando foram lá. Amém? Comeram com a cabeça e a cauda. Não os mais chiques. Alguns de nós comemos isso. Os mais simples. Eu sei, alguns levaram até para o hotel e depois ficaram pensando de onde vem esse cheiro todo. Amém? Mas não se pode comer peixe frito depois. Não é? Você sabe. Você fez isso. Porque o Mar Morto está morto e não tem nenhum peixe que pode sobreviver ali. Não tem nada vivo no Mar Morto. Mas o Mar da Galileia ao norte está vivo, cheio de peixes. Por quê? Porque tem entrada e também tem saída. Olha, é água. Água fresca. Por quê? Porque sempre flui. E não só recebe. Amém? Olha, amigo, Deus sabe. Se Ele pode dar coisas por você, Ele vai dar as coisas para você. Ele pode confiar em ti. Ele confia em ti. Tem que fluir como um canal. Não ame o dinheiro, use para a glória de Deus. Amém? Amém? Quanto mais beber, Jesus falou, aquele que tem sede, vem a mim e beba. Muitas vezes eu oro, eu abro a Bíblia e digo, Senhor, eu venho a ti através da palavra. Venho pela palavra. E se eu vou a Ele, o que eu faço? É o meu próprio beber. Beber é consumo pessoal. Você bebe para si mesmo, para o seu prazer. Beba, beba, beba. E Jesus falou, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E estes rios são para os outros. Abençoa os outros. E beber é para você mesmo. Se você bebe e continua bebendo, os rios vão fluir de você. Você é um refrigério por onde você for. As pessoas amam estar com você porque você é um refrigério. E quando eles vão embora, eles sentem que eles beberam muito. Se sentem limpos, puros. Se sentem bem. Amém? Eu oro para que isso seja verdade toda vez que você sai do culto. Como Jesus falou aos discípulos, agora estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Dá para dizer quando alguém está realmente meditando na palavra de Deus. Dá para dizer mais ou menos, sabe? Dá para dizer mais ou menos, sabe? Dá para dizer pelos olhos que brilham o seu rosto. Dá para ver na face deles. Eu aprendi isso anos atrás. Dá para ver na face deles quem está meditando na palavra. Tem um brilho. E esse brilho é diferente. É radiante. Isso está na palavra de Deus em Eclesiastes. E recentemente, o pastor Marco falou de Eclesiastes. Em Eclesiastes, quem é como sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto. A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto. Acho que foi Abraham Lincoln que disse o seguinte, que todo mundo é responsável por sua face depois dos 40 anos. Se a face é feia é porque você é uma pessoa irada. Amém? E a Bíblia diz que a sabedoria do homem faz o seu rosto brilhar e a dureza do seu rosto se muda. Não gosta da sua face? Passe tempo com a palavra. Amém? E te digo isso, quando olho para aquele que passa tempo com a palavra, e como ele era, sabe, uns 20 anos atrás, são diferentes. Mas, pastor Prince, e o senhor? Se você acha que eu sou feio agora, você devia me conhecer 20 anos atrás, 30 anos atrás, 40 anos atrás, pastor Mark e eu. Eu vou te mostrar fotos, ok? O avião nem subia. Mas por que o avião nem subia? Ok, para quem não está entendendo nada, pegue a mensagem do pastor Mark. Aquela do visual. Olha, a Bíblia diz claramente que tem brilho em você, a luz brilha em você. Amém? E faz você viver uma vida radiante. E não é somente para o corpo, saúde, para a mente, sabedoria. Amém? Mas interiormente a sua alma fica satisfeita. Você tem, sabe, algo que mata a sede da alma. A palavra de Deus. Aleluia. Beba profundamente, amada. Amém? Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Aleluia. E a palavra de Deus tem, sabe, a terra de Israel tem terra de oliveiras, azeite e mel. Quando fala de romãs em Cantares, eu estou falando de Cantares hoje muito, e Cantares fala, quando o Senhor olha para aquele noivo, ou olha para a noiva, Jesus falando para você e eu, certo? A tua cabeça, a tua testa é como um pedaço de romã. Olha, se você não sabe o que é isso, você vai falar, eu sou um cabeção?
Porque uma romã é muito grande, sabe? E muito dura. Amém? Quer dizer que eu sou cabeça dura? Sabe? Que é isso, eu sou um cabeção? Não, não, se você entender o significado, é tão lindo. Você tem que ir mais fundo. E o que a romã tem de especial? Você a corta e vê que tem muitas sementes lá dentro. Isso fala dos pensamentos. Quando o Senhor olha para você, Ele vê os pensamentos e diz: os seus pensamentos são tão frutíferos. Só uma semente, não todas. Só uma. Você planta e nasce uma árvore. Cheia de romãs e somente uma romã, muitas sementes. Cheia de sementes. Amém? E na semente tem muitas frutas. E continua. E Deus diz: eu olho para os pensamentos. Os seus pensamentos são frutíferos. Amor. Amém? E você diz: Senhor, não olhe para os meus pensamentos, são tão impuros, são tão sujos, sabe? Eu não quero isso, mas o Senhor diz: não, olhe mais perto para uma romã. O que lava aquilo? Qual é a cor do seu suco? Vermelha. Eu vejo os pensamentos lavados pelo meu sangue. Lavados pelo meu sangue. Eu não te vejo em si mesmo, mas eu te vejo pelo meu sangue, que lava seus pensamentos. E tudo que eu vejo é nobre, de honra. Amém? Lindo, pensamentos bons. Aleluia! Amém? Está ouvindo, igreja? Essas são as romãs. Uma terra de oliveiras e azeite e mel. Isso é o quê? Quando você passa tempo com a palavra, tem um verso em Jó que diz: eu lavava os meus pés com manteiga, e manteiga vem do quê? Leite coagulado. Amém? O leite se torna coagulado e ela vem do leite. Então, quanto mais você encontra riquezas na palavra de Deus, porque Deus disse que os levaria para uma terra que emana leite e mel. E a Bíblia diz que, como bebês, devemos desejar o leite da palavra. Amém? E temos o mel, a doçura da palavra de Deus. Amém? Sabia que a Bíblia diz que a palavra é doce? No Salmo 119, 103, diz assim: ó quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. A minha boca, amém? O que é mais doce do que o mel? Você já provou? A palavra é mais doce do que o mel. Eu quero que você chegue ao lugar de ver que a palavra é mais doce do que o mel. A sua boca. Pastor Prince, eu acho difícil estudar, eu não sei por onde começar. Comece em algum lugar, quer dizer que eu posso abrir de qualquer forma? Sim! E só ler? Sim! Amém! Ah, Pastor Prince, isso é tão... Sabe, eu não estou dizendo que esta é a norma. Se você puder, sabe, como construir um relacionamento sempre na correria. Tem que encontrar tempo para se assentar e relaxar e conversar. Estou certo? Certo? Não pode estar na correria e se relacionar assim. Estamos cientes disso, mas às vezes enfatizamos tanto isso que alguns pensam: eu preciso ter todas as ferramentas de estudo bíblico, quais comentários usar, também qual tipo de estudo bíblico eu posso ter, e por isso nem começam. Meu conselho: coloque uma Bíblia perto do vaso. No banheiro. Amém? Onde você se assenta e libera, vivendo aquela vida. Coloque a Bíblia lá. Ah, como o senhor pode falar isso? Se você é religioso, escute, você está sempre em escravidão e você não vai fazer nada na terra. É ser legalista. Acha que Deus não sabe de nada? Deus criou o seu corpo. Ele quer que a palavra seja vida e saúde para o seu corpo. Por isso, Ele te deu a habilidade para liberar. Organismos saudáveis liberam. Uma igreja sadia também. Então, coloque-a perto do vaso. Coloque uma lá na sala. Coloque enquanto assiste o Netflix. Coloque uma lá enquanto assiste a TV. Às vezes tem as propagandas. Você está assistindo e tem propaganda. Pegue e leia. Ah, pastor, o senhor tem que ensinar sobre disciplina. Sim, eu falei que isso é normal. Temos que ter tempo assim. Como no relacionamento com as pessoas, temos que ter um tempo para podermos nos assentar com elas. Longe de todo mundo, separado, santo sabe um tempo em comum. Amém? Se constrói relacionamento, como faço quando estou com a minha esposa. Podemos comer em casa, mas de vez em quando saímos. Geralmente na praça de alimentação e comemos ali. Só de estar juntos, isso é namorar. Amém? Não pode ser assim, oi, tchau, oi, tchau, oi, tchau, tchau. Amém? Mas, está tudo bem, igreja? Se eu falo assim? Toda manhã, quando eu acordo,
Sabe, a minha primeira parada é no vaso. Eu sou muito saudável. E sabe o que eu tenho sempre comigo? O Novo Testamento. Eu tenho o Novo Testamento. E te digo isso, de 10 vezes, uma ilustração, de 10 vezes, Deus fala, mas não é o meu horário normal de ler. Certo? Geralmente eu não estudo ali, certo? Mas de 10 vezes, Deus fala comigo 9 vezes. Em momentos como este. Amém? Deus quer falar com você mais do que você quer ouvir. Amém? Então, aproveite isso e não somente corra para o seu celular, para a sua mídia social e tudo mais. Fale com Deus e deixa Deus falar contigo. Este livro é Deus falando contigo. E você pode falar com Deus ali também. Tem que falar com Deus, mas quando você fala com Deus, geralmente nada acontece. Deus ouve a sua oração, isso acontece, é lógico. Quando você fala com Deus, nada acontece de certa forma, mas quando Deus fala, sempre quando Deus fala, algo acontece. Este livro é Deus falando contigo. Posso ouvir um amém? Está aprendendo? E se continuar lendo, vamos ver mais. No verso 9. Deus te leva para uma terra onde comerás pão sem escassez. Uau! Com este livro, você vai comer pão sem escassez. Deus nos levou a uma terra onde comeriam pão sem escassez. E diz, nessa terra, nada te faltará nela. Eu disse que nada te faltará nela. Amém? Com este livro, nada te faltará por causa dele. Como assim, pastor? Só de passar tempo com a palavra? Deus vai prover para mim? É o que Deus disse. Você acha que está vivendo por causa dos seus esforços, certo? Lidando com os problemas? É mais que isso, amigo. Escute, não vivemos de problemas, mas pela palavra de Deus, que diz que Deus provê. Amém? E ainda diz, terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes tu cavarás o cobre. No original é cobre. Cobre era muito usado naqueles dias. Olha, ferro era o metal mais forte naquela época. Eu sei que hoje não é. Tem o tungstênio e o titânio, mas naquela época o ferro era o mais forte. E falavam da era do ferro, que era o metal mais forte da época. Quem tinha armas de ferro geralmente ganhava a guerra. Israel não tinha nada de ferro, nenhuma arma de ferro. Os filisteus tinham armas de ferro. Mas Deus dava vitória para eles, para que a glória fosse para Deus. Ele dava vitória para Israel. Ok? E Deus disse que esta terra já tinha ferro sobre ela. Amigo, tem que cavar. Aqui fala cavar. Algumas vezes você pode até receber só lendo. Você gosta de fazer isso? Ler somente um pouco? Sabe, tem muitas histórias que são contadas aqui em toda a Bíblia. A história de José, por exemplo, tem muita coisa intrigante, muito drama. Quem traiu quem e está tudo ali, todas as tramas de um filme. A história de Ruth e Boaz, uma história romântica. E eu sempre fico muito animado quando eu leio isso. Mesmo conhecendo a história, quanto mais eu leio, mais eu vejo novos detalhes. Isso me alegra, sabe? Esse livro pequeno, Ruth. E depois temos a história de Davi. Amém? Davi como um garoto, Davi como um rei, Davi fugindo, sendo perseguido. E Davi já mais velho. E tem tantas narrativas, histórias que tem a ver com o que vivemos hoje. Então tem tempo que eu gosto de ler somente as histórias. Vou receber saúde com isso? Sim. Por favor, não pense. Diz assim, meu filho, atenta para as minhas palavras de cura somente. Desatenta para as minhas palavras. Só de ler qualquer parte, isso traz todos os benefícios que Deus prometeu. Está ouvindo, igreja? Amém? Mas às vezes tem que cavar. Ah, é. Tem algo aqui. Eu sei que tem algo aqui. Quero me aprofundar nisso. Nesta passagem, vou te dar um exemplo rapidamente. Está pronto? Certo? Se você ama a palavra, você sabe que tem mais do que a superfície. Ok, por exemplo, a história de Caleb. Você se lembra disso? Josué e Caleb, os dois que entraram na terra, foram enviados e foram os únicos dois que voltaram dos espias, porque os outros 10 falaram, não podemos entrar. Só os dois falaram, nós vamos possuir a terra. Vamos entrar e possuir, pois Deus nos deu a terra. Certo? Agora ele está com 85 anos. Certo? Ele vai até Josué e diz, você se lembra de 45 anos atrás? Quando eu tinha 40 anos, que o Senhor prometeu que me manteria vivo, certo? Por causa da minha fé.
E qual era a sua idade? 85. E ele falou assim: eu sou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. Era forte com 85 anos como quando tinha 40. Ele não estava mentindo, ele era um homem de Deus. Amém? Ele disse: eu sou tão forte hoje para a guerra, para sair e para entrar. Isso era uma palavra daqueles dias. E para a batalha. E para provar, sabe o que ele disse? Eles tinham entrado na terra e tinha uma área ali chamada, sabe, que era Hebron. Tem uma montanha ali. Se você for para a área de Macpela, onde está Abraão, Isaac e Jacó, do lado oposto é o Monte Hebron. E o Monte Hebron, naquela época, estava habitado pelos filhos de Anak, que eram os gigantes, os Anaquins. E aquele Golias era um deles. Certos Anaquins, que eram os gigantes filisteus e viviam naquela terra, eram gigantes. Ok? E olha o que ele falou com 85 anos. Eu quase caí daqui de cima. Os pastores me falam: Pastor Prince, por favor, vigia onde você pisa, você chega bem perto e depois você volta. Aleluia. Obrigado, Jesus, para sair e também para entrar. Aleluia. Amém? Eu quero estar mais perto. E somente um passo não é o suficiente para mim. Um passo mais perto. Ok, então, com 85 anos ele disse sobre aquela montanha de Hebron cheia de gigantes, ele disse assim: me dá essa montanha. Sabe o que ele fez? Ele subiu a montanha e matou todos os líderes dos gigantes, os filhos de Anak, e os expulsou dali. E aquela terra foi sua, com 85 anos. Escute isso, é algo que a palavra fez por ele. Olha quantas vezes ele falou para Josué, como Deus disse, como Deus disse, como Deus disse, como Deus disse. Ele dependia da palavra. E ele estava vivo. Com 85 anos, alguns estão mortos com 40 anos. Já, sabe, tem vida na palavra de Deus. Vida para os que há e saúde para todo o seu corpo. Glória a Deus. Amém? E como cavar? Vou dar um exemplo. Este homem teve uma filha chamada Aksá. Diga Aksá. O nome dela é tornozeleira. Sabe, tornozeleira, aquela joia que coloca no pé. Isso tem a ver sempre com herança. Deus disse: onde pisar a planta dos vossos pés será vosso. Deus deu para eles a terra, mas disse: onde você pisar será seu. Certo? Então, escute. Sabe, isso aconteceu em Josué 15. E dali subiu Calebe aos habitantes de Debir, e fora antes o nome de Debir, Kiriat-Sefer. Olha, eu falei sobre oráculo, nós queremos ser sempre oráculos de Deus. Debir, na verdade, é oráculo de Deus. O rema de Deus, a palavra falada de Deus. Amém? Eu oro para que todo mundo que sobe neste púlpito aqui sempre fale para você os oráculos de Deus. A palavra rema. Amém? E Calebe subiu então até este lugar, e este lugar era chamado de Kiriat-Sefer. Este lugar ainda existe em Israel hoje. Era chamado Kiriat-Sefer. O que isso significa? Cidade do livro. Cidade do livro. Essa cidade era chamada Cidade do Livro. E Deus diz: esta é a cidade do livro que você tem que conquistar. E se a conquistar, quando você falar, você vai ser como oráculo de Deus. É quando o refrigério acontece, o lavar acontece, o purificar da palavra acontece, a cura acontece. Amém? Do Logos para o Rema. Ok? E aqui, ele diz: Calebe disse: quem ferir a Kiriat-Sefer e a tomar, ou seja, tomar a cidade do livro, como nós hoje, conquistando a Bíblia. Amém? Amém? Aprendendo a palavra. Quem ferir a Kiriat-Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Aksá por mulher. Ela devia ser linda. Obviamente era linda. Amém? Como o pai. Amém? Ela veio de boa linhagem. Amém? Ela era uma mulher de fé, como vamos ver. E ele disse: lhe darei a minha filha por mulher. Amém? Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, e deu-lhe a sua filha Aksá por mulher. E Otiniel quer dizer o leão de Deus. Certo? O leão de Deus. Isso te faz lembrar de algo? No livro do Apocalipse nos fala que Jesus, na verdade alguém fala: eis, um anjo disse, o leão da tribo de Judá, que venceu para abrir o livro.
e desatar os seus selos. Amém? E aqui temos uma pequena figura de Jesus abrindo o livro. Amém? Mas também é uma mensagem para nós, porque quando você vê Jesus na Palavra de Deus, especialmente no Antigo Testamento, nas sombras, nos tipos, quando você encontra Jesus, você se encontra. Porque, como Ele é, assim você é. Deus te vê onde? Em Cristo hoje. Não fora de Cristo. Amém? Então ver Jesus é do seu interesse, porque o que você vê Jesus sendo, você é. E o que Ele tem, você tem porque a Bíblia diz que somos co-herdeiros com Cristo. Você vê Jesus tomando posse, você toma posse também. E o Espírito Santo faz isso acontecer com você, só contemplando. Amém? Então, o leão de Deus, filho de Kenaz, tomou a cidade do livro e recebeu a filha de Caleb. E logo depois se casaram. E diz assim, sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo ao seu pai. E ainda diz, e ela desceu do seu jumento, então Caleb lhe disse, que é que tens para a filha? E ela disse, dá-me uma bênção. Isso soa como algo da família. O pai disse, me dá essa montanha, certo? Caleb falou isso. Me dá essa montanha. A filha diz, me dá uma bênção para o pai. Quem disse que me dá não agrada a Deus? Sem fé é impossível agradar a Deus. E tem aqueles que, sabe, dizem, os cristãos só falam me dá, me dá, me dá. Se não falar me dá para Deus, vai falar para quem? Você não fala me dá olhando para uma pessoa para te prover, olhando para si mesmo. Não, meu amigo, Deus ama quando você o vê como aquele que está inesgotavelmente cheio, certo? E você vem e retira dele. E quanto mais retira, ele não fica com menos, certo? Ele fica com mais. A mulher do poço retirou de Jesus e ele estava cansado fisicamente. Como homem, ele se cansou. Ele estava no poço. E quanto mais ela retirava de Jesus, os discípulos voltaram para Jesus. Ele estava renovado, como se tivesse comido algo. A Bíblia diz... E o Senhor ama quando você fala, me dá, Senhor. Me dá uma bênção como Jabez, que nasceu com um nome ruim. A mãe o teve com dores e o chamou de problema ou dor. Seu nome Jabez quer dizer problema, dor. E ele falou, me dá proteção do mal. Alarga minha tenda. Parece egoísta, uma oração egoísta. Mas Deus ama isso. A Bíblia diz que ele tinha mais honra do que os seus irmãos. Tem que orar com ousadia, sabe? A filha foi ao pai e disse, me dá uma bênção. Amém? Pois me deste terra seca, dá-me também fontes de água. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Vou falar algo rapidamente. Fontes superiores é a unção que vem sobre, o Espírito de Deus sobre, certo? Fontes inferiores é a unção por dentro, o Espírito dentro. Deixe-me falar isso rápido. Todos nós que nascemos de novo, temos a unção lá dentro. Quando você é salvo, você tem a unção lá dentro, o Espírito de Deus. E essa é a unção que te ensina todas as coisas. 1 João 2. A unção que nos ensina, por exemplo, você vê alguém que quer que você invista na sua companhia, mas você acha que tem algo errado com essa pessoa, não se sente bem lá dentro. Mas a sua lógica e o seu entendimento, a sua compreensão mental de tudo isso, te diz tudo bem, mas tem algo lá dentro que você não entende. Muitas vezes a esposa é mais, sabe, ligada nessas coisas. Por isso o diabo se aproximou da mulher e não do homem. Ok. Ok, e olha, tem mais ligação espiritual, elas sentem coisas, certo? E minha esposa diz, eu não gostei. E eu pergunto, o que você não gostou? E ela estava certa. Eu vou pela cabeça e ela pela intuição. E você tem isso. E isso te ensina a como viver todo dia. Te ensina, não diga isso não. Não diga isso e você diz. E acaba tendo problema. Deus tentou te resgatar? Sim. Você não ouviu. E também tem unção sobre, o Espírito sobre. E isso acontece como comigo agora tem uma unção sobre. E eu falo coisas pelo Espírito que eu falo para mim mesmo. Uau, isso é muito bom enquanto eu prego. Isso é muito bom. E eu tenho vontade de até anotar isso. Isso não vem de mim, eu não estou tentando me gloriar. Eu sei que isso não vem de mim para poder falar isso. E estas revelações, sabedoria e luz, é como se alguém assumisse, uma pessoa assumisse tudo
e eu fico de lado ouvindo outra pessoa. Por isso escuto as minhas mensagens. Então, sem essa unção sobre, eu sou como qualquer cristão. Tenho que viver com a unção de dentro. Eu me lembro da esposa de Young Cho, o pastor David Young Cho. A esposa dele disse, no começo, quando ele pregava, sabe, ele pregava debaixo da unção, no púlpito, e ela falava depois que ele descia. Sabe, eu queria mudar toda a minha casa, a sala, sabe, o nosso quarto, tudo para o púlpito. Porque você fica diferente no púlpito, ela disse. Certo? Isso é verdade quando você está debaixo da unção. E o Espírito por dentro é para viver, e o Espírito sobre é para servir. Amém? Tem que ter essa unção sobre que vem e vai embora. Mas a unção de dentro nunca sai. Amém? Amém? Ela vem sobre você para uma missão. Amém? Para orar pelo enfermo. Para curá-lo, algo assim. E mais tarde, ela se vai. A unção vai embora. Por isso, quando você me fala, Pastor Príncipe, o senhor levantou aquela pessoa da cadeira de rodas e isso já aconteceu? Eu estou numa cadeira, me levanta. Vou te levantar e você vai descer. Por que isso? Porque foi aquela unção sobre na época que foi embora. Eu não sou quem cura. Se eu curasse, o meu rosto seria assim? Imporia as minhas mãos e mudaria. Amém? Não ria tanto. Você se olhou no espelho? Vou continuar lendo, pastor. Meu rosto vai brilhar. A dureza do meu rosto, sabe? Então, viu, só de uma passagem de alguns versos, estamos cavando, olhando para os nomes e o seu significado, que é relevante para nós hoje, que fala conosco hoje. Você pode ser um leão de Deus quando lê esse livro. Amém? E Deus vai te dar axa, o pé para herdar. Quer dizer, Deus disse, onde pisar a planta dos vossos pés será vosso, o poder para herdar o que você vê no livro, e suas promessas serão dadas a ti quando conquistar esse livro. E para conquistar não tem que ler toda a Bíblia. Cada dia um pouco. Conquista um verso. Medita naquele verso. E Deus te dá a axa, a possessão, a posse daquilo. Para terminar, escute. Aqui diz oliveira, azeite e mel. Fala de mel, certo? E eu já falei isso, mais doce que o mel. Lembre-se que a palavra é mais doce do que o mel. Deve ser doce para você e não algo que é pesado. Coisa pesada que você lê, tem também mel naquilo. Amém? Do comedor daquele esqueleto de um leão saiu doçura, saiu o mel. Deus traz. Nos seus lugares duros, difíceis, Deus vai trazer mel. Olha, tem 7 porções, 7 divisões na terra de Israel. Temos 7 divisões na Bíblia. Quer ver isso? Rapidamente, olha a terra de Israel, aqui. Certo, aqui temos a terra de Israel, temos o mar Mediterrâneo ao oeste, ok? E este mapa não está completo, nós queremos somente mostrar as 7 divisões de Israel. A primeira divisão é a costa marítima, na fronteira com o mar Mediterrâneo. Linda costa marítima. Muitos já foram lá. Amém, Cesareia, que está ali perto do mar. Certo, as planícies marítimas. É o número 1. Número 2 é a coluna dorsal de Israel. A parte central de Israel. Certo, é nessa parte que do lado direito está a cidade de Jerusalém, na montanha. Ok? E do lado direito, no Mar Morto, está então o Vale do Jordão. Número 3 está o Vale. O Vale de Jordão é o lugar mais baixo do planeta Terra. O Mar Morto. Sabe, mais de 1.400 pés abaixo do nível do mar. E as pessoas vão lá para colocar, sabe, lama no corpo, porque essa lama tem algum tipo de poder terapêutico, alguns químicos, alguns com problemas na pele. Algumas pessoas mandam até, sabe, os seus melhores empregados para esse lugar, para ficar ali por 3 meses às vezes. Porque o nível de oxigênio é tão denso, porque aquele lugar está muito abaixo do nível do mar e o sol, então, não atinge tanto. Por isso não se torna tão tóxico o seu ar. Certo? E é um lugar de cura. Pense nisso, é em Israel. E este é o número 3. Agora o número 4, que é, sabe, a área de Gileade. Ali no norte, que é a área da floresta de Gileade. A Bíblia fala da floresta de Gileade. Tem uma floresta grande aqui.
Esta é a quarta divisão. E a quinta divisão é o deserto da Judéia, para onde Davi fugiu, do rei Saul, lá no deserto da Judéia. E depois vamos para o norte, para o Mar da Galileia. Muitos amam este lugar em Israel. A Galileia Verde. Certo? Você ama essa área? Amém? Você quer ir lá? Acene. Você quer ir para Israel? Israel é um sonho. Dá para ir. Amém? Eu quero ir em breve. Ok? Te vejo lá. Ok? Então, pela graça de Deus. Galileia Verde. Muito linda. Número 6. Isso é o número 6. Número 7. Os Altos de Golã, onde se encontra o Monte Hermon. O Monte Hermon está a mais de 9.000 pés acima do nível do mar. Como eu disse, como a terra, assim é a Bíblia. Tem aspectos diferentes na Bíblia. Tem as montanhas, tem os vales, tem águas e tem frutas diferentes, plantas diferentes, coisas interessantes. Você não tem tédio na Bíblia. Tem todo tipo de variedade, diversidade, para todo tipo de gosto, leitura leve, leitura romântica, leitura de histórias, e às vezes você quer um impartir da voz de Deus no livro de Salmos, você sente vontade de cantar, você quer um pouco de poesia, tudo isso na palavra de Deus. Você nunca tem tédio na terra de Israel. Por isso muita gente volta para lá. Por quê? Porque todo dia é diferente. Sabia que é o único país que você experimenta a Suíça de manhã, no Monte Hermon, certo? E pode esquiar na neve. E no mesmo dia, não no dia seguinte, no mesmo dia, à tarde, você pode nadar nas águas do mar Mediterrâneo. Só lá dá para fazer isso. Em um dia. A variedade. Deus colocou tudo lá para dizer, eu coloquei tudo neste livro. Olha, temos 7 partes da Bíblia. Está pronto? A primeira. Temos o Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Pentateuco, primeiro. Depois temos história. A história de Davi, 1º e 2º Samuel. História. Depois temos poesia, a parte do meio do Antigo Testamento. Certo? Eclesiastes faz parte disso. Cantares e Salmos. E também, Provérbios. E depois temos profetas. Os profetas maiores, Isaías, Jeremias, todos são profetas. Quantas partes? 4. A quinta parte, no Novo Testamento, os Evangelhos. Certo? Depois dos Evangelhos, a 6ª parte, Epístolas. E a 7ª parte, como os Altos do Golã, a 7ª parte, é o grande Apocalipse. O livro do Apocalipse. 7 partes também. Nunca vai ter tédio. É muito interessante. Sabe o que vai acontecer no futuro? Está tudo aqui. Outra coisa sobre Israel. Deus a protege de todos os lados. Naquela época, ok? Estamos falando de dias quando não tinha aviões, nem internet, nada disso. Naqueles dias, o inimigo, no sul era o Egito. Certo? Eles eram escravos do Egito. Não estou falando do Egito de hoje. Isso tudo aqui é somente tipos. Certo? É só tipos. Mas naquela época, Deus não queria que eles descessem ao Egito. Não desçam ao Egito. Vocês foram escravos no Egito. Não desça ao Egito. Certo? O que Deus fez para protegê-los? Deus colocou um grande deserto ali, entre Israel, no sul, e o Egito. Isso no sul. E o norte? O norte é onde os babilônios entraram. Muitos inimigos entravam pelo norte. Certo? Pelos Altos de Golã, pela Galileia. E olha, ali tem ventos frios. Os ventos frios que sopravam do norte e que matava a colheita, as plantas e tudo mais. Isso vinha do norte. Então, para proteger seu povo, o que ele fez ao norte? Colocou montanhas para guardá-los do vento gelado e tornar difícil para o inimigo invadir a terra. Uau! Era a proteção do norte. E ao leste deste lado aqui, certo, estava a Babilônia, que hoje é o Iraque, o Irã, é onde está. E para protegê-lo de todo esse povo, naquela época, sabe o que ele fez? Da filosofia deles, Deus pôs. Eu estou falando daquela época, ok? E não agora. Agora não tem mais separação. Por causa da internet, podemos podemos voar para todos os países. Mas o significado aqui,
Tudo isso aqui tem significado para nós hoje. Deus não quer que sejamos do mundo descendo ao Egito. Deus quer nos proteger dos ventos frios do norte, ventos de adversidade. Amém? E olha, do lado leste deste lado Deus colocou também um grande deserto. Então no sul um deserto, no norte altas montanhas, Altos de Golã, sabe a montanha mais alta, o Monte Hermon, e do lado leste deste lado colocou mais um deserto e o mar do Mediterrâneo. Do lado oeste é de onde os romanos vieram. E até os filisteus, que são pessoas que mexem com o mar. Os filisteus vieram do mar. Olha, somente quando o povo de Israel desobedecia a Deus, Deus permitia a derrota deles, como os romanos. E Deus colocou, sabe, uma proteção dos romanos, por exemplo, como aquele grande mar do Mediterrâneo. E o que é isso? Toda vez que você passa tempo com este livro, você é protegido ao redor, todos os dias. Quando passa tempo lendo este livro, Deus coloca proteção ao seu redor. Olha, Deus quer que você seja, então, exclusivo, como um ermitão, escondendo, em um monastério. Não! Nós temos a missão de ir pelo mundo pregando o Evangelho. Mas somos protegidos, estamos no mundo, mas não somos do mundo. Vou terminar mostrando isso. Olha para essa ponte de terra. Israel foi criado por Deus para ser uma ponte de terra. Viu Israel ali? O vermelho. Ele conectava 3 continentes na época. Os 3 continentes conhecidos no Antigo Testamento, na época. Ao sul temos a África. Ao norte está a Europa. Ao leste temos a Ásia. E Deus colocou Israel bem no meio. O seu filho morreu pelo mundo, bem no meio de tudo, para que Deus pudesse usá-los como um lugar de influência. Amém? Como agora eu falo pela graça de Deus, Deus fez com que essa palavra fosse para os 4 cantos do mundo. Os meus pés estão plantados aqui, nesta igreja, certo? A palavra tem ido para os 4 cantos. Deus sempre vai aumentar o máximo que puder. Amém? Naquela época, ele fez de Israel uma ponte de terra conectando os continentes, África no sul, Europa ao norte e Ásia ao leste, para que viessem e ouvissem sobre este povo e falariam, como a Bíblia diz, que povo sábio é este, para conhecerem a Deus. Deus queria que eles não fossem influenciados pelo mundo, não influenciados pelas nações, mas impactá-las. Ainda assim hoje. Amém? Eu oro em nome de Jesus que eu tenha levantado em você esse desejo. Eu sei que alguns aqui passam tempo tentando construir músculos. Isso parece um pouco de inveja, mas, sabe, tem pessoas que investem nos seus músculos, mas, se olhar para um raio-x espiritual, talvez estão anêmicos espiritualmente. Deitados numa cama, de tão magros. Parece aquele brinquedo, sabe? Que quando move, tudo mexe. Clom, 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 clom. Por fora parecem fortes, mas espiritualmente estão fracos. Por quê? Porque não podem mais conversar, porque a gente conversa e eles estão sempre olhando para o celular. Isso é ruim. Não é nem um pouco delicado. Isso é muito ruim. Ah, pastor Príncipe, o senhor é tão bobo. Sabe, mas você tem que entender isso que eu estou falando. Sabe, essas pessoas não sabem parar. Tem que aprender isso. Eu não sou contra essas coisas, mas não seja dominado por essas coisas. Você as domina. Amém? Elas não são seu mestre. Você é mestre delas. E ping! Não, você não me fala para te pegar. Eu te amarro em nome de Jesus. Amém? Controle o seu tempo na mídia social. Controle as suas mensagens. Amém? Alguns têm a obrigação de responder aquilo. Você concorda? Amém? Aprenda a desligar. Amém? E ligue isso. Tem que ser assim. Tem que ser assim nos últimos dias. Amém? E que o Senhor possa trazer bênçãos, como as bênçãos da terra que mana leite e mel. E você vai beber de fontes e de mananciais subterrâneos que jorram água
nos vales e nos montes, que você aprenda a cavar o cobre e o ferro e se torne um homem de ferro ou uma mulher de ferro. Amém? E se você cavar fundo, você também vai ter veias de ouro e prata, tesouros que te esperam. Amém? Neste livro. Glória a Deus. Curve a sua cabeça e feche os seus olhos neste lugar. Amigo, se você nunca aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, quero orar com você agora. É muito simples. A Bíblia diz que Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou quando fomos justificados nele. Tudo o que tem que fazer, a Bíblia diz, é confessar a Jesus Cristo com a sua boca e crer de coração que Deus o ressuscitou dos mortos. Você será salvo. Se você quer isso, faça essa oração comigo. Ele vai voltar muito em breve. Amém? Se você quer isso, faça essa oração. Diga, Pai Celestial, vamos ajudá-los. Diga, Pai Celestial, eu te agradeço, porque Jesus Cristo morreu pelos meus pecados naquela cruz e ressuscitou dos mortos quando eu fui justificado nele. Jesus Cristo é o meu Senhor e meu Salvador, agora e para sempre. Obrigado, Pai. Sou gloriosamente salvo, grandemente abençoado e também altamente favorecido. Pai, me ensina a tua palavra. De hoje em diante, em nome de Jesus. Fique em pé, glória a Deus. Aleluia, amigo. Se você fez essa oração, você agora é filho de Deus, os seus pecados foram perdoados. Amém. Você é uma nova criatura, o nome da nossa igreja. Você é uma nova criatura em Cristo. Glória a Deus. Igreja, levanta as mãos. Aqui neste lugar e onde você estiver assistindo. Deus Pai, eu te agradeço porque a tua palavra foi pregada e tu falaste sobre a tua palavra, que é tão preciosa. Ela não voltará vazia. Nenhuma palavra de Deus é vazia de poder. E eu oro em nome de Jesus que nesta semana, Pai, tu os abençoe com riquezas da tua graça. E os inefáveis dons, Senhor, do Espírito de Deus. Que eu oro, Pai, para que eles fluam no Espírito, seguindo a nuvem, ouvindo o som da trombeta, sendo guiados pelo Espírito. A unção de dentro e até a unção para serviço. Oro pedindo oportunidades nessa semana, fazendo os evangelistas, Pai. No trabalho, na escola, por onde forem, Senhor. Uma palavra aqui, outra palavra ali se tornam poderosas pela unção do Espírito. E, Pai, proteja todos eles de todo perigo, de toda infecção e de toda doença, do mal e do perigo, e de todo o poder do maligno. E, Pai, eu os entrego nas tuas mãos, santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus. E toda a igreja diga, amém. Deus te abençoe. Amo você. Leia a palavra.